na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. Com tuas águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado por essa chuva que tens derramado. As tuas águas têm me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim. E com as águas vem regar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu. Chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Você recebe a chuva de bênção na sua vida? Amém. A Bíblia fala que da boca dos pequeninos Deus suscita o perfeito louvor. Então receba a chuva de bênção na sua vida através da voz, da canção da Cecília. Deus abençoe profundamente a sua vida. Tá, Cecília? Obrigado da sua canção. Parece ser tão simples, né? Aqui para ela, assim, com o bracinho cruzado, é até tranquilo, mas não é tão fácil quanto a gente parece, não. Obrigado, tá, Cecília? Deus abençoe, viu? Então nós começamos a nossa celebração essa noite, dando boas-vindas a você com essa canção, que chuvas de bênção possam vir sobre a sua vida, sobre o seu coração, regar o solo da sua fé, regar o solo das suas emoções, e que você encontre a bênção do Senhor em várias áreas da sua vida e do seu coração também essa noite. Quero passar alguns avisos para que você esteja por dentro e a par de tudo que a nossa igreja está realizando, e faça parte aqui das nossas programações também. O primeiro aviso que eu gostaria de passar para você é que você que gostaria de participar da nossa escola de música, né? Nós temos aula de violão, de guitarra, de teclado, e nós temos aula de bateria, você já sabe disso. Mas nós temos uma escola a mais que nós estamos abrindo, que é violino, violoncelo, trompete, trombone e clarinete. Queria que você essa noite pudesse procurar aqui o Renato. O Renato é o nosso ministro de música aqui da igreja, ele está por dentro de todas as inscrições também. Pode procurar no final do culto, falar com ele. Renato, como é que eu faço? Ele é um dos nossos professores, é só dar o nome para ele, seu telefone, a gente vai entrar em contato. A gente está abrindo aí as inscrições para a gente poder fechar aí no máximo no final do mês e ver quem vai começar, para que a gente possa ter o mais breve possível pessoas tocando esses instrumentos tão bonitos. Violino, violoncelo, trompete, trombone, clarinete e outros instrumentos de sopro também. Próximo aviso, nós temos o ensaio do nosso coral do Fruto Maduro. Quem está na melhor idade, não perca essa oportunidade. Toda quinta-feira, às 13h30,
tá tendo um tempo aqui maravilhoso com elas, é o meu horário de chegar para o escritório, então eu chego, vejo elas reunidas, conversando, tem eles também já no meio. Então você que está na melhor idade, nessa fase tão importante da vida e quiser soltar a sua voz, vem aqui, vocês estão tendo aula de canto e também ensaio de coral ao mesmo tempo. Então, toda quinta, às 13h30, vem participar conosco do nosso coral. Próximo aviso é que se você quer fazer parte do nosso futebol, nosso time de futebol, nós estamos montando uma equipe para jogar todos os sábados. A proposta é jogar futebol de uma maneira diferente, né? Não é tão diferente assim, mas a gente quer fazer o nosso futebol solidário, a fim de que nossa equipe possa trabalhar com algumas áreas da nossa cidade, algumas ocasiões. Oi, mocinho, você toma cuidado, cai aqui, cara. E algumas áreas da nossa cidade, da nossa sociedade, que a gente possa também se voluntariar e ser solidário. Então essa é uma ideia que tem muito para dar certo. Você quer participar conosco, jogando futebol, contribuindo, nós estaremos aí pegando o seu nome ao final do culto. Deixa eu ver quem pode pegar esse nome para mim. Eu vou falar para o Carlinhos, tá bom, Carlinhos? Carlinhos, que é o craque do time também. Pedi para o Carlinhos pegar o nome do pessoal. Diz que quando ele corre faz crack, crack, crack. Então diz que isso é ser craque do time. Mas o craque do time vai pagar o seu nome e seu telefone. Por quê? Porque nós estamos fechando a equipe para ver a quantidade de pessoas, para ver o que nós vamos fazer. A nossa proposta é ser todo sábado à tarde. Então você que participa da nossa comunidade nas terças, também tem a oportunidade de participar conosco do futebol. Próximo aviso é que nós temos aí nosso acampamento de jovens, que vai acontecer em novembro, e o preletor é José Maurício da Jocum de Curitiba, na Almirante Tamandaré. Se você, jovem, quer participar, ainda tem vagas. E você, mãe e pai, que quer investir na vida do seu adolescente e também do jovem, pode investir, né? Esse investimento contempla uma camiseta e contempla 3 dias de muita bênção, refeição incluída, dormitório, alojamento, e nós vamos aí ter um tempo precioso na palavra do Senhor. Então, R$120 é o investimento, mas se você não tem condições de pagar ou investir isso, por favor, nos comunique, fale conosco, fale com um dos nossos jovens. A gente quer poder contemplar todas as pessoas que aqui estão, e não é por questão financeira que você não vai participar conosco desse evento dos jovens, tá bom? Nos procure. Outro aviso. Agora sim, terça-feira que vem, nossa Terça da Esperança terá uma presença ilustre no nosso meio, um convidado especial. Eu queria então que, além do convidado especial de todas as terças, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo, também teremos uma pessoa que estará ministrando a palavra do Senhor aqui e também os louvores. Quero convidar que você volte na terça que vem, mas não só na terça. Por quê? Porque nós temos do dia 22 ao dia 30. Serão aí de sábado até domingo na semana. Todos os dias nós teremos celebrações aqui no nosso templo, tá bom? Então reserve na sua data aí, na sua agenda, essa data especial, de 22, sábado agora, até o próximo domingo, do dia 30. Todos os dias nós teremos pessoas diferentes, ministrando louvor e trazendo a palavra aqui conosco. Pessoas que vêm de São Paulo, pessoas que vêm de Porto Alegre, pessoas que vêm daqui bastante gente convidada nova para você poder aprender e participar conosco. Dias às 20 não tem, domingo nós temos 2 horários, às 9 e às 19h30. Você pode optar em vir às 9 ou às 19h30, ou se você quiser aproveitar os 2 momentos, no domingo é às 9 e às 19h30, tá? 9 da manhã, 19h30 à noite, e todos os demais dias, de segunda até sábado, às 8 horas da noite. Acho que são esses os avisos. Você pode, hoje é a última mensagem, pode passar para mim. E você pode entrar no nosso site, lá tem todas as informações, do Mergulhando nas Águas Tranquilas, as atividades da nossa igreja, as mensagens que aqui são pregadas e ministradas. Entra no site, né? E se você tiver aí com o seu WhatsApp ligado, você inclusive pode mandar uma mensagem para uma pessoa querida e falar, está transmitindo ao vivo. Entre lá no site ipeisertanops.com.br, ela pode assistir o culto que você está nesse exato momento ao vivo pela internet. E ali queremos agradecer para a nossa câmera. Nós temos uma câmera novinha em folha, alta definição, e você pode curtir depois lá, a hora que acabar esse culto na sua casa, e você vai ver que ficou muito boa a nova câmera para a captação da imagem e também do som que está sendo propagado aí pela internet, tá bom? Depois do culto é só você ir lá na sua casa e acessar, ou você pode aproveitar agora, está liberado o WhatsApp nesses próximos 2 minutos, para você poder fazer isso, convidar alguém para assistir pela internet, tá bom? Bom, hoje nós não temos nenhum testemunho agendado. Quero pedir que vocês coloquem em pé, quero pedir que a equipe de louvor venha aqui à frente e nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por essa noite, por podermos estar juntos aqui nesse lugar. Pai, chove a tua chuva sobre nós, derrama sobre nós a sua bênção, visita nós aqui essa noite, nos visite com a tua bênção, com a tua paz, com essa presença que traz alegria, conforto, e que o Senhor possa ministrar cada um dos nossos corações, Deus, para que possamos receber de Ti a Tua palavra, o Teu poder, a Tua libertação. Faz isso hoje,
em nosso meio. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa primeira canção, eu quero que você faça duas coisas. Você vai vir aqui devolver seu dízimo, a sua oferta. Se você se sentir à vontade para isso e quiser fazer, as urnas estão aqui à frente. Você pode fazer com toda a alegria no seu coração. Qual o valor, pastor? O valor que você estiver disposto em contribuir essa noite. E a segunda coisa, eu queria que você cumprimentasse essa pessoa que está perto de você aí, pelo menos umas 4, 5, dando boa noite. Seja bem-vindo à Terça da Esperança. Deus abençoe sua vida. Cumprimente essa pessoa que está perto de você em nome de Jesus. Quantos aqui são livres do Senhor? Acho que alguns só, né? Ouvi alguns amém e algumas mãozinhas. Você é livre no Senhor? Você é livre no Senhor? Você pode declarar isso mais forte? Todo aquele que conhece Jesus, todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus é livre. Então você é livre para correr. Você é livre para dançar. Você é livre para gritar
está livre para pular. Louva que todo ser que respira louve ao Senhor. Você pode louvar o Senhor não apenas com as suas vozes, mas com o seu corpo, com o seu gesto, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Então eu quero convidar você a fazer isso. Eu sou livre para correr, mexe o seu corpo. Não fique com vergonha com quem está do teu lado. É livre para gritar, grita ao Senhor como um ato de adoração, porque o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Não podemos ter vergonha de nos expressar para o nosso Senhor Jesus, porque o nosso Senhor não teve vergonha nem medo de dar a tua vida ali na cruz, por amor a mim, por amor a você, que somos pecadores, falhos, mas a graça do Senhor tem nos alcançado todos os dias. Então vamos adorar aquele que é digno com o nosso corpo, com as nossas vozes, com a nossa alegria, e chamar a atenção do Senhor para nessa noite. Amém? Aleluia! Quero chamar as crianças de 3 a 8 anos que venham aqui à frente, por favor, os professores. Crianças de 3 a 8 anos, os maiores que essa idade deverão permanecer com seus pais e ouvirem a palavra também, participarem conosco da celebração aqui dentro. Mas crianças de 3 a 8 anos, nós vamos orar por vocês. E você pode continuar em pé, que nós continuaremos adorando ao Senhor aqui nesse lugar ainda. Bom, hoje é ela que pediu para fazer a oração, então tudo bem, vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por essas salinhas. Abençoe nossa professora, em nome de Jesus, amém. Amém, podem ir, crianças, Deus abençoe vocês. Convidar você que está na segunda, terceira e quarta semana de oração. Segunda, terceira e quarta semana de oração. Nós queremos orar por você aqui à frente, chamar a nossa equipe de intercessão. Se posicionem aqui enquanto nós cantamos essa canção. Nós vamos orar por você, interceder pela sua vida e abençoar o seu coração. Segunda, terceira e quarta semana de oração, podem vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. Quantos aqui nessa noite crê que a oração pode mudar a sua vida? Amém? Quantos aqui creem no poder da oração? A oração, ela tem poder da transformação, da libertação, da cura. Creia, creia, creia. Eu creio no poder, nos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder
das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Abençoar minha família, sua família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Compreendo os teus caminhos, te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto
sei que vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena renunciar às suas vontades próprias. Vale a pena servir esse Jesus, que é capaz de nos perdoar, que é capaz de curar, que é capaz de transformar. Um dia nós encontraremos com o nosso Senhor Jesus lá nos céus, e lá nós podemos falar: Deus, valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo aquilo. Valeu a pena manter fiel. Senhor Deus, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Valeu, 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 Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia. Você pode se assentar, por favor. Tendo essa certeza que sempre vale a pena servir a Jesus Cristo. Sempre vale a pena depender de Jesus Cristo. Sempre vale a pena. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens a respeito da vida de Jabes. Nós estamos aprendendo com lições da vida de Jabes, a série Mais Que Vencedores. E foi bom poder experimentar essa condição de meditar continuamente sobre apenas 2 versículos da Bíblia, e poder encontrar nesses 2 versículos da Bíblia material suficiente para a gente falar durante 6 semanas, e não apenas falar durante 6 semanas, mas também deixar muito material ainda por fazer, sabendo que não se esgotou. E hoje, como é o último dia, nós vamos falar sobre o último pedido de Jabes, que na verdade já foi concedido por Deus. Então temos essa noite a oração que Deus responde, baseado no texto que nós estamos trabalhando, de 1 Crônicas capítulo 4, versículo de 9 a 10, e você com certeza já memorizou esse capítulo, já memorizou esse versículo, já sabe citar de decor e salteado, com certeza, diante de tantas vezes que nós exploramos. E hoje nós vamos lê-lo mais uma vez, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9, o tema: a oração que Deus responde. Antes de lê-lo, eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase. Essa frase é de um autor muito conhecido chamado Max Lucado, e esse autor ele fala em um dos seus livros, onde fala que nós não estamos sozinhos, e ele fala desse poder da oração. E diz assim: o poder da oração não está em quem ora, mas sim naquele que a ouve. A maior alegria que nós temos em saber disso é que o poder da oração não está naquele que ora, mas naquele que escuta a nossa oração. Que bom saber que não é a nossa oração que faz a diferença. Que bom saber que não é a nossa mão imposta sobre as pessoas que faz a diferença, mas os ouvidos daquele que ouve a nossa oração e as mãos daquele que ouve a nossa oração, esse sim pode realizar milagres. Por isso que muitas vezes nós alinhamos as pessoas aqui para receberem oração, e eu gostaria de pedir um favor a você e também instruir a igreja em relação a isso. Nós não precisamos escolher pessoas para orar por nós. Nós não temos aqui grau de hierarquia, pessoas das mais ungidas para as menos ungidas, daquelas que Deus mais ouve, daquelas que Deus menos ouve, daquelas que têm mais consagração ou daquelas que têm menos consagração, porque o poder da oração não está naquele que a faz, mas naquele que a ouve. E desde aquilo que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, nós temos a certeza de que Deus está ouvindo. E não importa como essa oração saia dos nossos lábios, não importa a condição que ela saia dos nossos lábios, desde que ela seja sincera, desde que ela venha do fundo do nosso coração, essa oração é recebida no altar de Deus. Deus só não tolera a oração hipócrita. Deus só não tolera a oração meramente religiosa. Deus só não tolera aquela oração que é o resultado das vãs repetições, que não passam pelo processo do coração, mas que visitam apenas o processo da mente e o processo do falar. São aquelas orações mecânicas, automáticas, que fazemos sem prestar atenção no que estamos falando e sem pensar na profundidade do que estamos fazendo. Alguém uma vez me perguntou: pastor, na igreja de vocês não oram o Pai Nosso? Eu disse: claro que oramos, mas nós não oramos de maneira mecânica. Nós queremos estudar a oração do Pai Nosso. Nós queremos contemplar a oração do Pai Nosso. Nós não queremos apenas fazer da oração do Pai Nosso uma repetição contínua e constante, sem que isso passe pelo nosso coração.
Porque sinceramente, irmãos, qual é o resultado de tudo isso? Se nós nesse momento nos colocarmos em pé e eu disser para você, vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, e todos nós começássemos a representar esse papel e a reproduzir essas palavras a uma, mas sem pensar no que estamos falando, e oraríamos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a minha conta está vencendo amanhã, o meu filho precisa levar o lanche para a escola depois, e a nossa mente vai longe, divaga, e quando a gente menos percebe, a gente já está falando: pois teu é o poder, o reino e a glória hoje para sempre, amém. E aí você nem sabe o que falou, você nem percebeu que santificado e santo é o nome do Senhor, você nem percebeu que nós estamos pedindo que o reino dele domine sobre nós, domine as nossas ansiedades, domine as nossas inquietações, domine as nossas lutas interiores, domine a nossa tendência pecaminosa, que o reino dele desça sobre nós e nos contemple por completo. Nós não pedimos que seja feita a vontade dele, porque nós fazemos mecanicamente, e nós não nos submetemos a essa vontade que direciona, que dá princípio, que dá orientação, que dá caminho, que abre uma luz no fim do túnel. Nós fazemos a oração e nem lembramos que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Aliás, essa parte tem que ser pulada, porque o fulano me ofendeu tanto que ele não é digno de perdão, não é verdade? Então, qual é o resultado de orações mecânicas? Qual é o resultado de orações que não fluem do coração? Qual é o resultado de orações que são baseadas simplesmente na religiosidade? Eu tenho dúvida de que Deus responda e atenda inclusive aquelas nossas orações de momento do almoço. Já viu as orações de momento do almoço? Não dá muito tempo para orar, não é verdade? Às vezes o único momento que a gente tem alguma comunhão com Deus é na hora do almoço. E a gente reúne a família e tal, então alguém vai fazer oração, eu faço: Senhor Jesus, obrigado por essa boia, pois o Senhor é joia. Amém. E aí a gente já vai para o próximo. Então passa o bife para mim, passa a farinha, passa não sei o que, a salada, o tomate, e vamos embora. Eu tenho receio de que se Deus realmente percebeu, se essa oração ela fluiu, se ela aconteceu, ou se a gente fez por desencargo de consciência. Aquela oração que nós fazemos antes de dormir e que nós apenas nos colocamos à beirada da cama, às vezes quando de joelho, e fazemos uma oração sonolenta, onde a gente começa mais ou menos assim: Senhor, o Senhor sabe a luta que eu tive hoje, o Senhor sabe o cansaço, o calor que eu passei na empresa, o Senhor sabe que hoje eu não estou muito bem para orar, o Senhor sabe que, o Senhor sabe que, o Senhor sabe que... E não vai além disso. Não, acontece só comigo? Por isso que você riu, porque é exatamente assim. E não é só hoje que eu estou cansado para fazer oração, não é. É porque eu deixei o meu momento de oração para o momento mais cansativo do meu dia. Eu deixei o momento de oração para o momento mais apressado do meu dia. E qual é o sentido disso? Senão a gente jogar palavras ao vento e não ter relacionamento, e não ter conversação. Uma das coisas que mais irrita a minha esposa, e você sabe, mulher, que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se ele estiver assistindo a televisão e você estiver dando uma informação importante, desliga a televisão, vai na frente, toma o controle dele, mas não deixa ele prestar atenção em mais nada, porque ele não vai te ouvir. E uma das coisas que mais irrita a minha esposa é quando ela quer falar comigo, eu preciso responder alguma coisa no WhatsApp. E ela fala: você viu? Eu, aham. E você fez, aham. E você foi lá, aham. E eu nem lembro o que ela falou. Por quê? A nossa comunicação não está relacionada naquela linha de que eu falo, você me escuta, você fala e eu te escuto. A oração é essa via de mão dupla, de comunicação, onde eu falo com Deus e Deus fala comigo. Eu não posso reservar o pior momento do meu dia para orar a Deus. Eu não posso reservar o momento mais cansativo do meu dia para orar a Deus. Eu não posso reservar o momento mais apressado do meu dia para conversar com Deus. Eu preciso reservar um tempo de qualidade, um tempo bom, um tempo que eu possa ter desfrute na oração e na conversa. Diz uma pesquisa que 70% dos cristãos não oram regularmente. Meu Deus, gente, é muito percentual para muito cristão. 70% dos cristãos não oram, não têm uma vida de oração regular, ou seja, aquele tempo, que não precisa ser de 15, 20 minutos, mas aquele tempo de qualidade, onde a oração é feita, onde a gratidão é realizada, onde a gente reconhece que o cuidado de Deus é sobre nós, e onde a gente pode apresentar as nossas ansiedades. E por que a gente não ora? Porque a gente criou um ícone dentro da igreja que possa orar por nós.
A gente criou alguém dentro da igreja que possa fazer esse papel por nós. Então nós temos o pastor, nós temos a campanha de oração, nós temos os intercessores. Eles sim oram por nós. E para que eu vou orar por mim? Então hoje essa palavra inicial é, saiba disso. O poder da oração não está em quem a faz, mas em quem a ouve. Você pode orar. Você pode abençoar a sua casa, você pode abençoar a sua família, você pode abençoar seu trabalho, você pode orar pelos seus filhos, você pode interceder pelo seu casamento, porque o poder da oração não está em quem a faz, mas em quem a ouve. Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, e Deus não apenas ouve, diz a Bíblia que Ele também atende. Então não tenha medo de orar a Deus. Mas pastor, eu não sei fazer aquela oração bonita que fazem na igreja, ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, de Davi, de Elias, de Eliseu. Não precisa fazer essa oração. Você pode fazer a oração do seu jeito. Eu conheço o testemunho de um camarada que se converteu na cadeia, na prisão, e a primeira oração que ele fez a Deus foi aquela carregada de gírias. Ó, mano, não sei se tu tá aí não, se tu tá na minha, não sei se você tá ligado nos meus problemas aqui dentro, as tretas que tá rolando aqui entre os caras. O senhor sabe aí do meu passado, tu sabe aí do meu passado, né? Eu tô aqui na moral, assim, querendo falar contigo. E como aquele cara desenvolveu a sua vida com Deus através de oração, fluindo naturalmente no seu vocabulário. Eu não entendo isso. Se a gente, por exemplo, eu falo com a minha esposa assim, oi Vanessa, tudo bem, querida? Você foi bem no seu serviço hoje? Como é que foi o trabalho? E a viagem de volta, foi tudo bem? Já pensou se eu chego em casa e ela abre o portão e eu falo assim, ó santa querida esposa, que bom revê-la nesse dia, filha de José Pinheiro, filha de Ibete Pontes Pinheiro, neta da Dona Maria, que bom te receber em casa. Eu converso assim com a minha esposa. Por que será que a gente tem tanto estereótipo com Deus? E a gente quer orar com Deus de uma maneira parece que quadrada, metódica, e a gente colocou aquilo como princípio de oração. Então a gente fala, oh Deus, a gente imposta a voz, Deus recebe essa oração, como se isso fosse atrair de alguma maneira a atenção de Deus para nós. Eu posso orar sussurrando, eu posso orar com o meu coração derramado, eu posso clamar, porque a palavra clamar significa colocar plenos pulmões, mas eu posso orar da maneira que eu achar melhor a Deus, mas eu posso orar, porque o poder da oração não está em você que faz, nem no pastor que faz. O poder da oração está nos ouvidos do Pai, do Celestial, que ouve e que nos atende. Então vamos lá para esse texto tão bonito que diz assim: foi Jabes mais honrado do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Jabes clamou, gritou, invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e amplie meu território. Que a tua mão seja comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Uma das coisas mais fascinantes nesse texto é o resultado dele, é o final dele, que diz que de uma maneira simples e imediata, Deus vem, rasga o céu e responde a oração desse homem. Nós já vimos detalhe por detalhe qual é o conteúdo dessa oração. E hoje eu gostaria de falar com você do Deus que ouve a oração, a partir desse texto que diz que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A pergunta que você entrou e talvez esteja fazendo nesse exato momento, entrou fazendo e esteja fazendo nesse exato momento, é: Deus ouve a minha oração? Deus ouve a minha oração? Quando eu falo com Ele, quando eu peço para Ele, será que Deus ouve a minha oração? Quando eu pego aqueles currículos que eu imprimi e coloco as mãos sobre ele e digo, Senhor, abençoe cada um desses currículos que serão entregues aqui na cidade de Sertanópolis, que o Senhor faça eu cair numa mesa, onde eu seja abençoado e eu possa abençoar também. Será que Deus ouve isso? Quando o seu filho está dormindo e você sabe que ele está sofrendo de distúrbios de ansiedade com o tempo pré-vestibular, você vai até no quarto dele, ele dormindo ou ela dormindo, e coloca a mão sobre ela e diz, Senhor, abençoe minha filha, abençoe meu filho, que o Senhor coloque o melhor caminho na direção dela, que o Senhor coloque o melhor vestibular, a melhor faculdade, que o Senhor coloque no caminho dela. Será que Deus ouve essa oração? Será que Deus ouve essa oração quando você fica preocupado com o seu filho em febre, 24 horas de febre, 36 horas de febre, e a febre não corta? Será que Deus ouve a oração quando você coloca a mão e fala, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a saúde do meu filho? Será que Deus ouve as nossas orações quando a gente está saindo de viagem, pedindo para Deus, Deus, protege o nosso caminho, abençoe a nossa viagem, que o Senhor nos livre do mal? Será que Deus ouve a nossa oração? Bom, eu tenho razões de sobra para acreditar que Deus sim ouve a nossa oração e que Deus não ouve a nossa oração. Como que isso é, pastor?
Olha só, primeiro a Bíblia mostra para mim várias razões que eu posso perceber que Deus ouve a minha oração. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8 diz assim, ó, peçam, e lhe será dado. Peçam, e lhe será dado. E busquem, e encontrarão. Batam, a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Note essa palavra, peçam e lhe será dado. Está lá, está garantido nas Escrituras, para você e para mim. É um direito adquirido. Jesus disse, peça que vai ser dado. E aí você pediu emprego, o emprego não veio. Você pediu a cura não aconteceu. Pediu o livramento e o acidente de repente apareceu. Você pediu algo que parece que contrariou a lógica do que você havia pedido e você diz, não, Deus não ouve a oração. Como que funciona isso? Bom, tem outro texto da Bíblia que diz assim, ó, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Eu posso pedir o que eu quiser. Uau! Então esse é um tipo de gênio da lâmpada que eu posso esfregar e dizer, carro novo, prosperidade, vem carro novo, vem, não vem aquele popular não, vem com ar-condicionado e ABS, por favor, Senhor. E eu começo a pedir e o gênio da lâmpada vai sair, vai me dar condições de atender a 3 pedidos que eu fizer. Porque está escrito, não está escrito? Pedirão o que quiserem, e lhe será concedido. Uau! Como é que eu não vi isso antes na Bíblia? Eu posso pedir qualquer coisa assim? Uau, isso é muito fantástico. Pedir, dar-se-vos-á. Opa, é minha garantia. Pedir o que quiser vai ser me dado. Opa, estou dentro disso aí também. Só que a gente perdeu um princípio interessante, que o Soren Kierkegaard, ele diz assim, um filósofo dinamarquês, filho de pastor, ele fala assim, a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando eu aprender a usar a oração como recurso não para mover as mãos de Deus, mas para mover o meu coração abaixo da mão de Deus, é aí que eu entendo exatamente o que significa o princípio da oração. Oração não é para mudar Deus. Oração não é para atender às minhas vontades pessoais. Oração não é o recurso para fazer aquilo que eu quero. Oração é para me transformar. Oração é para me submeter. Oração é para lapidar esse metal que não está polido. Esse metal que não está preparado, essa pedra que não está lapidada, é aqui que entra o princípio da oração, não é para influenciar Deus. Deus já tem uma opinião muito própria ao nosso respeito, Ele é Pai por excelência, Ele sabe o que são as coisas boas e as coisas ruins para nós. Portanto, existem situações em que nós não seremos ouvidos pelo Pai Celestial, e existem situações em que o Pai Celestial vai renegar as nossas orações. Porque nós fomos para a oração como recurso último de mudar a Deus e não mudar a nós. A gente quer que Deus mude a circunstância que nos cerca, mas a gente não submete para ser o melhor marido. A gente ora a Deus para que a nossa casa seja transformada, mas você não se submete para ser uma melhor esposa. Você quer que Deus faça um milagre no seu vestibular, só que você não dedica horas de estudo. Você quer que Deus faça o livramento na sua viagem, mas vive riscando pneu para viajar, para não colocar pneu novo. Você quer que a viagem seja perfeita, mas não faz revisão do carro e coloca combustível de péssima qualidade por ser mais barato. E aí, no meio do nada, celular pega. O que está acontecendo? A coisa, não é? Você entendeu? A oração é para me mudar. A oração é para transformar meu coração. É para transformar o meu desejo de tirar vantagem, o meu desejo de monopolizar, de manipular, de querer tudo do meu jeito, de querer o caminho mais fácil, de buscar os meus atalhos. Eu vejo que muitas vezes a oração é um recurso para a gente escapar de Deus. Interessante, né? Como é que alguém usa a oração para fugir de Deus? A gente foge de Deus através da oração, porque a gente ajoelha para falar, Senhor, vai lá, Senhor, faz aquilo lá, Senhor, vai lá, Senhor, visita lá, Senhor, me traz lá. E a gente está fugindo de Deus, a gente não quer tete a tete com Ele para Ele falar, vai você, muda você, fala você, abençoe você primeiro, dê a outra face você primeiro. Perdoe você primeiro. Deus vai lá, o Senhor busca, o Senhor vai, Senhor visita, o Senhor traz a vingança sobre aquele irmão, em nome de Jesus. Que oração é essa? Deus vai olhar para você e falar assim, vai lá você e perdoa primeiro, que depois eu faço o resto. Depois eu faço o resto. A oração se tornou uma forma de se esquivar de Deus e de evitar Deus. Até tem um cântico que a gente chama o cântico da vingança, que é muito cantado nas igrejas, né? Que chama Sabor de Mel.
e que diz assim mais ou menos: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vão ver de longe você no palco e vai ser aplaudido, e eles vão estar na plateia vendo que você é vencedor. Isso é a oração da vingança, irmãos. É o cântico da vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, Deus vai abençoar também para que ele possa ser uma bênção na vida dele. E agora a gente usa a oração para imprecar, oração imprecatória que a gente fala, para determinar até maldição na vida dos outros. Então eu vejo que a oração não é para mudar Deus, não é para mover a mão de Deus, como se Deus estivesse esperando a sua oração para, opa, agora moveu, opa, estava esperando você orar, viu querido, ó, agora eu vou fazer. Deus é onipotente, a gente não move a mão de Deus, a gente se coloca debaixo da mão dele para a gente ir onde a mão dele está. Essa é a diferença, entendeu? Quando eu oro, eu fico sensível. Quando eu oro, eu aprendo a ouvi-lo. E quando eu oro, a mão dele fica mais patente para mim. Eu entro embaixo da mão e falo: oh, essa mão é maravilhosa. Ela derrama bênção, ela traz provisão. Esse lugar é lugar de princípio, de valores, de bênção sem medida. Oração não é o poder de quem ora, mas de quem ouve. Não é a influência para Deus, mas a transformação do nosso próprio caráter. Então, eu vou voltar àqueles textos que nós lemos agora há pouco, do gênio da lâmpada mágica, e eu quero ler com você esse texto de novo. Olha lá. Peçam e será dado, batam e será aberto, busquem e encontrarão, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará o quê? Dará o quê? Coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe por que Deus não atendeu a sua oração? Porque não é uma coisa boa para você. O seu Pai Celestial, Ele vai dar coisa boa ao que lhe pedirem. Ele não vai dar qualquer coisa, não. E eu vou falar para você, depois que eu fui pai, eu entendi esse texto. Porque meus filhos pedem cada coisa absurda que você não tem ideia. Tem algum problema dirigir carro? Mas não aos 4 anos de idade, né? Pai, deixa eu dirigir. O Heitor falando para mim. Não, filho, você não pode, você é pequeno. Por quê, pai? Eu já sei mudar aqui, olha aqui, puxar para cá, puxar para lá, não sei o quê. Eu falo, não, filho, não é uma coisa certa. Daqui a pouco eu vejo o meu filho saindo da cozinha com uma faca na mão. Aí eu falo, o que você vai fazer? Eu vou brincar de espada. Então, tem algum problema manusear a faca? Não aos 4 anos de idade. Não, mas aos 4 anos de idade não é possível. Então, se o meu filho pede, por exemplo, para mim, pai, eu gostaria, minha filha, Ana Luísa, pai, eu gostaria que o senhor atendesse o meu pedido. E eu falo, sim, filha, eu tenho sido uma boa filha? Claro, filha, papai vai saber o que é melhor para você. Então tá bom, pai, lá vai. Pai, eu quero uma Magnum 747, 9mm, não sei o que e tal, e eu quero ela com automático, com calibre não sei tanto, com tantas balas aí no pente. Eu falo assim para ela, filha, é lógico que o pai não vai dar isso para você. Por quê? Porque não é uma coisa boa. Você pode pedir, mas quem sabe o que é a coisa boa sou eu que sou seu pai. Você não tem idade para isso. Você não tem maturidade para isso. Irmãos, quantos de nós pedimos arma para Deus? Quantos de nós estamos pedindo uma Magnum? Quantos de nós estamos pedindo instrumentos de tortura para nós mesmos? Quantos de nós estamos pedindo ferramentas que vão nos ferir, falando, Deus, me dá, Deus, eu preciso disso. E Deus está dizendo, eu sou pai, eu não vou deixar você pegar isso, você vai se ferir, você vai se machucar, eu sei o que é melhor para você. E aí você diz, magoei, não vou mais na igreja, não dou mais meu dízimo, porque o Senhor não atendeu a minha oração. Será que é assim que funciona com Deus? Deus é pai, Ele sabe o que é melhor para você. Ué, qual é o problema de bater numa porta de emprego e a porta ficar fechada para você? Você chega e fala, Deus, eu só estou pedindo um emprego, Deus. E Deus fala para você, aquele emprego vai ser uma bomba na sua vida. Você nem imagina a catástrofe que vai acontecer na sua casa. Espera em mim, espera em mim. Só que você é uma criança que quer falar, não, eu preciso disso agora. Qual é o problema, pai, de dirigir carro aos 4 anos de idade? Qual é o problema de manusear uma arma automática aos 7 anos de idade? Não. Então o texto diz, pode pedir, mas quem sabe o que é bom para você sou eu. Pode pedir, minha irmã. Peça para Deus aquele namorado, peça para Deus aquele esposo, pode pedir, mas quem sabe o que é melhor para a sua vida é Deus. E Ele vai ajudar você a escolher, agora esteja atento a isso. Pode pedir aquilo, pode pedir, mas quem sabe o que é bom para você é Deus. Vamos para outro texto agora? Para a gente não ficar no gênio da lâmpada mágica.
Não também é uma resposta. Deus ouviu e disse não. Quando a minha filha pergunta para mim, posso? Eu falo, não. Eu estou dando uma resposta? Sim, estou dando uma resposta. A resposta é não. E Deus disse isso para você. Eu te ouvi. Eu sei o que é melhor para você. Então a resposta para você é N-A-O-T-U, não. Escute isso. Aprenda isso e espere em mim. O outro texto diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Aqui que dá o segredo. Eu posso pedir qualquer coisa, Deus pode, vai ser concedido? Sim. Se eu permanecer nele, e ele permanecer em mim. Aí ficou fácil, irmão, sabe por quê? Esse texto aqui tem um segredinho, a conjunção condicional se. Essa partícula condicional, ela vai mostrar para nós que só pode acontecer alguma coisa se antes você fizer só pode ter um efeito se antes você tiver uma causa, e a causa é permanecer em Deus. Sabe por quê? Porque se você permanecer em Deus, você vai saber o que pedir, e vai ser feito. Você vai saber orar à vontade de Deus. Você vai saber que a oração muda o seu caráter e te alinha à vontade de Deus. Você vai saber que a oração, ela te coloca numa acessibilidade à voz do Pai, e você sabe ao escutar o coração do Pai. A minha filha, por exemplo, chega e sabe que eu gosto de ser um pai carinhoso, eu gosto que ela deite no meu colo, eu gosto que ela fique perto de mim quando vamos assistir televisão, eu gosto, ela chega perto de mim e fala assim para mim, pai, me dá carinho. Ela conhece o coração do Pai. Se você estiver em mim, filha, e eu estiver em você, você pode pedir o que quiser. Ou seja, ela vai pedir sempre o que ela sabe que o Pai dá, sempre ela a voz do Pai, ao coração do Pai. Por isso eu tenho uma frase que eu sempre digo às pessoas que vão orar. A frase é a seguinte, a frase é a seguinte, não está aqui, pulou. A frase é a seguinte: conhecer o coração do Pai é conhecer também a vontade do Pai. Então quando você permanece no Pai, você conhece a vontade, sabe o que o Pai quer, sabe quais são os interesses do Pai. Então, conhecer o coração do Pai é também conhecer a sua vontade. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão conhecer meu coração e vão pedir o que quiser. E quem está na presença de Deus, pessoal, só ora aquilo que sabe que Deus realmente quer dar, aquilo que Deus quer favorecer e aquilo que Deus é capaz de fazer, porque o nosso coração está alinhado à vontade dele. Pode voltar naquele anterior lá, por favor, que estava? Eu quero continuar com você. Vamos voltar? Isso. Se vocês permanecerem. Agora olha o próximo texto que eu quero mostrar para vocês. Vocês não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Tem gente que não está perto do coração do Pai e pede pelo motivo errado. Não vai ganhar, não vai receber, porque não conhece o coração do Pai. Pede por motivo errado, pede por ganância, pede para ser o maior, pede para estar em destaque, pede para ser notado, pede para ser um ídolo, e aí não vai ter mesmo, porque Deus diz, se você quer para gastar em seus prazeres, eu não tenho compromisso em te dar isso, cai fora, e vai procurar por você mesmo então, porque eu quero te abençoar com aquilo que vem do alto, eu quero te abençoar com aquilo que vem das minhas mãos, não aquilo que vai favorecer você, e vai te colocar no orgulho, na vaidade, num pedestal. Às vezes Deus não faz coisa em nossas vidas, irmãos, porque o nosso coração está orgulhoso demais, está vaidoso demais, e a gente está pedindo só para gastar nos nossos prazeres, só para gastar nos nossos prazeres. E tem outro texto que fala sobre isso. Mateus 6,8 diz assim, não fiquem repetindo a mesma coisa sempre, pelo amor de Deus, como fazem aqueles pagãos lá, fica falando, eles pensam que por falar muito vão ser ouvidos, está lá em Mateus 6,8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes que vocês peçam. Antes de você pedir, o seu Pai já sabe o que você precisa. Agora, olha aqui o segredo. O segredo é que você fala a um Deus que conhece as suas necessidades mais íntimas. Então, Deus vai dar para você não o que você pede, Deus vai dar para você o que você precisa. Essa é a frase. Não recebi tudo o que pedi, mas recebi tudo o que precisei. Irmãos, eu tenho 16 anos de convertido. E eu posso dizer para vocês que eu não recebi tudo que eu pedi, mas até hoje, tudo que eu precisei, Deus me deu. Tudo. Deus não tem compromisso com o desejo nosso. Deus tem compromisso com a nossa necessidade. Deus não tem compromisso com os nossos luxos. Deus tem compromisso com as nossas necessidades.
Deus não tem compromisso com os nossos desejos mesquinhos. Deus tem compromisso com o que você precisa. Se você precisa, não vai te faltar. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus diz que já fui novo e fui velho, e sou velho, mas nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. Deus vai dar o que você precisa. Agora, eu tenho um carro básico aqui, não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica. Pastor, fala para mim, a minha fé é pequena. Suponho que você nem fé tenha para fazer um questionamento desse. Porque tem gente que tem que andar 8 horas de barco para receber atendimento médico no Pantanal, bem pertinho de nós aqui. Então é esse tipo de consumismo através de oração que vai tirando a nossa gratidão, pessoal. É uma tragédia. É uma tragédia. Não recebi tudo que eu pedi, mas tudo que precisei. Tem um texto que Paulo fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo, há de suprir cada uma das minhas necessidades em glória. Deus vai suprir o quê? Necessidade. Deus não supre desejo, Deus supre necessidade. Quer a casa nova? Ore e trabalhe por ela. Quer um carro novo? Ore e trabalhe por ele. Poupe, planeje-se. Quer uma vida mais confortável? Ore e trabalhe. Deus não tem compromisso com desejo. Deus não tem compromisso com luxo. Deus tem compromisso com o nosso coração, com as necessidades interiores de paz, de segurança, de alegria, de felicidade. É esse compromisso que Ele tem com você e comigo. O resto, irmãos, é consumo evangélico. O resto é mentira de televisão dizendo: venha para a igreja fulana de tal, e aqui você vai deixar o seu carro velho e vai sair com o novo. Não é assim que funciona, não. Na Bíblia eu não vejo Jesus nem comprando carro. Nem jumento ele tinha. Teve que emprestar para entrar em Jerusalém. Perguntaram para ele se poderiam andar com ele. Ele diz: as raposas têm os seus lugares para dormir, e todo mundo tem o seu lugar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nem casa eu tenho. Quando foi sepultado num túmulo emprestado. Nem o jazito tinha comprado. Nós estamos falando de alguém que tem luxo, pessoal. Agora, se você quer conforto, trabalhe e ore. Não é pecado ter luxo, é pecado ter regalias, é pecado ter conforto. Não é pecado, desde que isso não seja um ídolo no seu coração. Tá, falei demais, vamos lá. 1 João 5,14, eu quero fechar com você aqui. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Quando é que Deus te ouve? Quando você pede alguma coisa de acordo com a vontade dEle. Quando você está, lembra? Quando você conhece o coração do Pai, você sabe qual é a vontade. Deus te ouve. Aprenda a orar à vontade do Pai. Aprenda a ser sensível à vontade do Pai. Que é exatamente o que eu vejo que houve na vida de Jabes. Sabe o que é o obstáculo da nossa fé? O obstáculo da nossa oração? A ausência de fé. Quando a gente ora e não acredita naquilo que a gente ora. Quando a gente ora por orar. Quando a gente contraria a vontade de Deus. O princípio é esse, nós queremos o outro. Deixa eu dar um exemplo bem claro para você. Bem claro. Você está pedindo para Deus um carro. Deus, me dá um carro. Porque não dá, Senhor. Ir para a igreja a pé. Eu quero servir o Senhor com esse carro. Só que Deus conhece o seu coração. Ele sabe que o carro vai levar você a colocar sonzão e ficar andando aí no lago Tabocó e vai ficar enchendo a cabeça de todo mundo com essas coisas ou porcaria. Deus conhece o seu coração. Ele sabe que você não quer o carro para vir na igreja. Então, meu irmão, prepara o sapato, vai andar muito ainda na sua vida. Vai andar. E não é maldição, não. É questão de coração. Porque você está pedindo algo que contraria a vontade de Deus. Deus conhece o seu coração. Sabe que o carro é um ídolo. Você está pedindo aquele emprego, mas sabe que com aquele emprego você vai destruir a sua família, vai trabalhar 16 horas sem parar, vai viajar, não vai voltar, seus filhos vão crescer e vão entrar nas drogas, a sua esposa vai arrumar outro homem, aquilo lá vai acabar com a sua casa. Deus sabe o que é bom para nós, só que a gente não sabe esperar nele. Aí a gente pede coisa que contraria a vontade de Deus, Deus fala: não vou te dar, isso é uma arma na sua mão. E viver em pecado, a Bíblia fala que se a gente, aí todo mundo peca, mas viver em pecado, isso aqui se você vive deliberadamente, sabe que está errado e comete, você está vivendo em pecado. A Bíblia fala que Ele afasta o ouvido para que não te ouça. Então aqui eu chego à conclusão e concluo aqui. Deus ouve a nossa oração? Sim, ouve a nossa oração. Deus responde a nossa oração? Sempre Ele responde a nossa oração. Não também é uma resposta. Deus não ouve a oração? Sim. Quando o nosso coração está bloqueado pela prática do pecado constante,
nossa oração, diz a Bíblia, que não chega até os ouvidos de Deus. Isaías 59, os meus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para que não possa salvar, mas o seu pecado fez separação entre nós. Nada te separa do amor de Deus, mas o pecado te separa da presença de Deus, isso é verdade. E viver em pecado, continuar praticando, bloqueia o nosso acesso à oração. Inclusive tem um texto da Bíblia, está tão legal aqui hoje, deixa eu falar só mais um pouquinho para você. Tem um texto da Bíblia que fala em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, que você tem que cuidar tão bem da sua esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas. Deus não ouve a oração quando você maltrata a esposa. Deus está ouvindo a minha, né, querida? Amém. Não senti muita convicção, não. Tá, amém, amém, glória a Deus. Olha só esse texto. Trate bem a sua esposa como o vaso mais frágil, para que a sua oração não seja interrompida. A oração é sensível. Ela pode ser interrompida, ela pode ser bloqueada, quando nós estamos deliberadamente vivendo longe da vontade de Deus e longe do seu querer, afastado dos seus princípios. Portanto, Jabes é um exemplo para mim disso. Jabes me ensina, através da sua oração. Amplia, Senhor, meu território, abençoa, tua mão seja comigo, me livre da aflição e guarde-me de ser maligno. Senhor, eu atendo, Jabes, eu conheço o seu coração, eu sei o que é melhor para você, está aqui, você vai ser o mais abençoado da sua família, porque eu conheço o seu coração. Essa é a oração que Deus responde, pessoal. A equipe de louvor pode vir à frente, por favor. Eu quero orar com você essa noite, nós estamos encerrando a nossa conversa sobre Jabes. Terça-feira que vem, nós não sabemos o que vamos abordar, porque é um convidado. Mas eu gostaria de lembrar você de tudo que nós ouvimos aqui nesses dias. Aprenda a ser como Jabes. Não seja escravo das situações. E aprenda a orar, a conversar com Deus. E quanto mais perto você estiver do Pai, mais você conhece Ele. E quanto mais você conhecer Ele, mais seu coração é mudado à presença dEle. E quanto mais seu coração é mudado, mais você está debaixo da mão dEle. E quanto mais debaixo da mão dEle, mais abençoado você é. A oração não é uma exigência que a gente bate na mesa e fala: Deus, o Senhor tem que me atender. Deus, eu exijo isso de você. A gente não tem que exigir nada de Deus. A gente pode exigir do diabo, a gente pode exigir de Satanás, porque ele roubou muitas coisas que são nossas e nós estamos vivendo reféns disso. Mas de Deus a gente fala: Senhor, se for da tua vontade, eis-me aqui. Se for da tua vontade, abre as portas sobre mim. Essa é a oração que Deus ouve. A oração que se coloca debaixo da mão e diz: eu conheço teu coração, Pai. Eu sei o que eu posso pedir, porque eu sei que o Senhor de bom grado me dará. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé? Quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. E nós vamos encerrar o nosso tempo com essa canção. E orando por você que está na sua quinta, sexta, sétima semana. E você que vai começar hoje a sua campanha de oração. Quero convidar que você venha à frente. Nós temos aqui cartões à frente, tá bom? E você que vai começar hoje um propósito de oração, 7 semanas, você vai bater a porta, você vai pedir, vai falar: Senhor, qual é a tua vontade para o meu casamento, para o meu trabalho, para os meus filhos, para a minha vida, para o meu relacionamento, para a minha fé, qual é a tua vontade para a minha casa? Vem aqui, 7 semanas buscando a Deus, batendo a porta. Pastor, e a semana que vem com mergulhando? Tudo normal, nós vamos orar por vocês também em campanha. Então comece hoje uma campanha, semana que vem eu te vejo, já é a segunda semana que você vai começar, se você começar hoje o seu propósito de oração. Quinta, sexta, sétima e primeira semana de oração. Pode vir à frente enquanto nós cantamos o poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração.
Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença. Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado sobre nós. E nós hoje queremos usar a oração para conhecer o teu coração. Nós não queremos usar a oração como arma para fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade pode nos levar ao prejuízo, à bancarrota, à falência. A nossa vontade pode nos levar à destruição. E o Senhor não é um gênio da lâmpada que, quando acionamos, faz as nossas vontades. Mas o Senhor é o Deus poderoso, que sabe o que é melhor para o teu filho e para a tua filha. Tira a frustração desse coração, tira a inquietação desse coração, tira a decepção, a raiva com o Senhor de não ter atendido aquela oração. Porque, Pai, essa noite o Senhor está mostrando para cada um de nós que o teu compromisso, Pai, é com o nosso bem, não é com a nossa vontade, não é com o nosso querer. O teu compromisso é com a bondade que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso que a tua palavra diz que nós devemos nos apresentar a ti para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós vamos nos apresentar através da oração. Na hora do almoço, antes de dormir, no melhor horário do dia, nós vamos até ti e vamos nos apresentar. Senhor, qual é a tua boa, qual é a tua perfeita, qual é a tua agradável vontade para nós? Nós queremos orar a tua vontade e que a tua vontade seja estabelecida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Pai, a nossa oração não é um recurso para nos satisfazer. A nossa oração é para depender de ti, para sermos transformados e dependentes da tua graça, possamos esperar pelo melhor do Senhor. Nós recebemos o melhor do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Você recebe o melhor que o Senhor tem para você, e não o melhor que você tem, em nome de Jesus. Amém? Então você pode aplaudir ao Senhor por isso. Boa semana, até terça, se Deus quiser.